Estamos de volta, né? Graças a Deus, para mais aulas de ciências aqui com o tio Júnior. E aí, como se foram de recesso? Espero que tenha sido todo mundo bem, tudo em paz, com saúde, né? E estamos de volta aqui para aprendermos muito mais nossas aulas, né? Interagirmos. E vamos que vamos, né? Vida que segue. E agora vamos continuar aqui nosso aprendizado, né? E do que a gente vai falar hoje, será? O que é que essas duas imagens aí que vocês estão vendo na tela, o que é que elas representam para vocês? O que será que a gente vai estar vendo hoje na nossa aula? Então já deixa tudo preparadinho aí. O livro de vocês, já estou com o meu livro aqui em mãos, tá? Para eu ir acompanhando e vocês também estejam com o livro de vocês para irem acompanhando, lendo, observando as imagens, e tudo isso é muito importante, tá? Para que vocês tenham um acompanhamento legal e um bom desenvolvimento aí, aprendizagem na nossa aula de hoje, tá bom? Então, e hoje a nossa aula é muito importante, tá? Algo que a gente está sempre vendo no nosso dia a dia. Então, é muito importante vocês saberem como funciona, né? Para vocês entenderem tudo que está à nossa volta. Porque tudo que está à nossa volta é ciência. Ciência é vida, tá bom? Então, vamos lá? Posso começar? Vamos iniciar. Então, eu trago para vocês primeiro essa imagem, tá? Que também tem essa imagem aí no livro de vocês. Observem no livro de vocês essa imagem, que está uma imagem mais completa e mais nítida do que a imagem aqui do computador, tá bom? Então, o que é que vocês observam aí nessa imagem? Tá? O que é que vocês estão observando aí? Vão junto comigo nos comunicando, tá bom? Então, o que é que a gente vê aí nessa imagem? A gente vê aí, né, pessoal? Né, aluno? A gente vê, né, um forno, né? Um forno que está o que? Assando uma pizza, né? E aí nós temos aí uma lenha, né? A lenha, né? O fogo está vindo da lenha que está assando uma pizza. Isso que a gente vai estar vendo hoje na nossa aula. Compreender o que é o calor, né? Conhecer o que são as fontes de calor, o que é que produz o calor, tá? Então nós temos aí já um exemplo enorme que é o assar da pizza, que a pizza ela é assada, né? Pelo calor aí do fogo, a lenha. Tá? Então, eu pergunto a vocês também se vocês têm hábito de comer alimentos assados em casa. Vocês têm hábito de comer alimentos assados? Assados no forno, né? A mamãe deve ter um fogão, tem um forno, né? Forno elétrico, forno a gás. E aí a gente assa lasanha, a gente assa, né, um frango, assa pizza, assa um monte de coisa, né? Então, se vocês têm hábito de estar comendo esses tipos de comidas assadas em casa, né? Onde vem o calor para o preparo desses alimentos? Né? Porque a gente tá lá, bota ali dentro do forno, né? Tipo a lasanha vai assar, e aí vem aquele calor, né? Que assa aquela lasanha. Agora, de onde vem esse calor? Hã? Então, se é um fogão a gás, né? Que é provavelmente que todo mundo tenha, esse gás ele é queimado. E quando se queima esse gás, fornece esse calor. Tá? Então, o gás, né, o que está lá no botijão, a gente acende o fogo e esse gás vai sendo queimado. E é com isso que se transforma no calor para assar a nossa pizza, a nossa lasanha que está lá no forno. Né? Interessante, né, pessoal? Muito bem. Como também pode ocorrer durante a queima de madeira, né? Tá ali, como é o caso da pizza, né? Como é também quando a gente está assando carne na churrasqueira, que acende lá o carvão, não é? E aí, através do calor ali do carvão, do carvão que está aceso, o calor vai assando a nossa carne. Não é isso? Muito bem, perfeito. Agora, que tipo de comida típica nós temos aqui na nossa região? Que podemos, né, ser preparado aí no efeito do calor? Que tipo de comida típica a gente pode ter aqui? Diz aí para mim. Vocês conhecem alguma comida típica nossa, aqui da nossa região, que é assada no calor, né?
Nós temos costela de porco, né, assada no calor da brasa, carne assada, né? Pizza mesmo também, a gente come. Então, tem muita coisa, né? Então, eu pergunto a vocês também, nessa imagem aí, tem algumas perguntinhas, tá? No livro de vocês, na página 22. O que está gerando o calor do forno aí, desse forno, que está assando a pizza? Então, é o queimar da madeira, né? Quando o fogo está queimando a madeira, está se transformando no calor, né? E o que foi que assou a pizza? Né? O que foi que assou a pizza? O fogo, né? O fogo que foi gerado na queima da madeira, né? Que fez o quê? O calor. Então, foi o calor que assou a pizza, né? E esse calor veio da onde? Do fogo que está queimando a madeira. Muito bem, tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho, a gente dá continuidade. Olha só. Calor e temperatura. Renata fez um alimento conhecido como curau, tá? Curau é um alimento que aqui na nossa região a gente conhece como canjica, tá? Ou gimbelê, tá? Esses nomes eles conhecem em outras regiões, mas aqui na nossa região é canjica. O principal ingrediente desse alimento é o milho ralado. A gente comeu muito no São João, não foi, gente? Muito bom. Então, após o preparo da canjica, ele estava muito quente para ser servido, né? Claro que quando a gente tira algo do fogo, do forno, sai muito quente. Por isso, ela resolveu esfriá-lo colocando a panela com o alimento em uma bacia de água. A gente faz muito isso, né? Vocês eram crianças, não lembro, mas a mamãe, às vezes, para esfriar o gogó, bota numa panela, bota na água e fica mexendo, mexe a panela dentro da água para esfriar o gogó. Então, após 15 minutos, Renata, né, ela percebeu que a canjica já estava a uma temperatura adequada para ser servido. Ela percebeu também que a temperatura da água da bacia aumentou. Ou seja, teve uma transferência aí, né? A água fez com que a canjica esfriasse e, ao mesmo tempo, o calor da canjica esquentou a água. A panela estava quente, não é? Então, em sua opinião, por que a temperatura da canjica diminuiu? Né? Vamos ver? Olha só. Então, na situação anterior, ocorreu a transferência de um tipo de energia do corpo com maior temperatura, né? A panela e a canjica, para o de menor temperatura, que é a água. Então, essa energia transferida ela é chamada de calor. Ou seja, o calor que estava na panela foi para a água. E a água estava fria, a temperatura estava baixa. Então, subiu, né, o frio da água para a canjica. Então, ficou a temperatura adequada. A transferência de calor ocorre até que os corpos atinjam a mesma temperatura. Situação chamada de equilíbrio térmico. Ou seja, né, quando a canjica está ali fria para a gente comer, né, então atingiu aí uma temperatura adequada. O calor pode ser transferido de um corpo para o outro de diferentes maneiras. Vamos ver alguns exemplos aí. Ó. Temos a panela aí no fogo, né? O calor pode ser transferido pelo contato entre corpos com diferentes temperaturas, como no caso da panela sobre a chama de um fogão e no contato entre o alimento e o fundo da panela, tá? Então, aí é um exemplo de transferência aí de calor. Também nós temos a segunda imagem aí, não? Que é um churrascão. Então, o calor também pode ser transferido de um corpo para outro por meio da radiação, tá? Ou seja, ou o fogo mesmo topando no objeto, na panela, ou através da radiação, ou seja, de uma certa distância, né, o calor ainda mesmo assim atinge. Né, como tipo aí, como um churrasco, fogão no chão, fogo no chão, né, fogão a lenha. Nesse tipo de transferência de calor, não é necessário que os corpos sejam em contato um com o outro. Ou seja, como a gente está assando uma carne, a gente não assa a carne distante do fogo, né? E ali a evaporação, a radiação vai assando aquela carne. Já o fogão de gás, né, para cozinhar, a gente precisa que o fogo esteja topando na panela, como é o exemplo daqui, ó.
tá? Interessante, né? Olha só. Então, vamos conhecer as fontes de calor, que está na página 24. Vamos lá. Fontes de calor. Para continuar o estudo do calor, vamos considerar a situação do churrasco, né? Fogo no chão, apresentado na página anterior. A mesma imagem aí, né? Então, o que fornece o calor que está assando a carne? O que está fornecendo o calor aí, gente? O fogo, né? Que está queimando a madeira. Com isso, com esse queima da madeira, está surgindo o calor. Cite uma comida típica da região onde você mora. E aí, pessoal, vocês conhecem alguma comida típica da nossa região? Temos várias, né? Pamonha, canjica, mungunzá, né? Carne assada, né? É muita coisa legal a gente come aqui. Eita, que delícia. Me deu água na boca agora. Muito bem. Então, olha só. Logo abaixo aí da página ainda 24, diz assim, na situação acima, o fogo proveniente da queima da lenha fornece calor à carne, assando-a, né? Claro. Todo corpo que fornece calor a outro corpo é chamado fonte de calor. Dessa maneira, o fogo é considerado uma fonte de calor. Então, o fogo, ele é uma fonte de calor, porque é através dele que está dando calor a outra coisa para ser assada. O sol é considerado uma fonte natural de calor. Também, o sol não esquenta a gente? O sol, ele nos aquece? Aquece. Se a gente colocar alguma coisa lá fora e deixar o sol nele o dia todinho, também vai esquentar, vai aquecer aquele objeto que está ali. O Sol ele fornece calor à Terra, auxiliando na manutenção da temperatura do nosso planeta. Imagine se não tivesse o Sol, ia ser frio o tempo todo. Né? O ser humano pode obter calor por meio de fontes artificiais, de diferentes maneiras. Como, por exemplo, a gente tem também o chuveiro elétrico, né? Que a água está lá na caixa, fria. Mas quando a gente liga o chuveiro elétrico, né? A energia do chuveiro faz com que a água fique quente. Então, no chuveiro elétrico, o calor que aquece a água é obtido a partir da transformação da energia elétrica em energia térmica. Ou seja, há uma transformação aí. A energia elétrica ela é transformada em energia térmica e aquece aquela água. Mas é através da energia que aquece a água. Certo? Temos também outro exemplo aí, que é o aquecedor, né? O aquecedor a gás. O calor que aquece a água é obtido a partir da queima do gás de cozinha, como também acontece no fogão, né? Quando o fogo queima o gás, assa a nossa lasanha. Mesma coisa é aí, esse aquecedor a gás. Quando, né? O calor, né? O calor que aquece a água é obtido a partir da queima do gás. Então, quando o gás ele é queimado, aquece aí a nossa água. Olha só. Vamos ver agora um pouquinho os efeitos do calor. Lá, vamos avançar. Crianças, vamos avançar. Lá para a página 31 agora. Vamos ver um pouquinho aí os efeitos do calor. Então, quando um corpo recebe ou cede calor, pode ocorrer alguns efeitos, como, né, a alteração em sua temperatura, mudança de estado físico e mudança em suas dimensões. Ou seja, né, para compreender melhor esses efeitos, vamos considerar aí a situação 1 e 2. Vamos ver a situação 1 aí. Sérgio colocou uma panela com água sobre a chama do fogão, né, para fazer chá. Acendeu o fogo, né, do fogão, deixou a panela lá. Quando acende o fogo bate na panela. E aí vai fazer o quê? Vai dar calor. Não é isso? Ao receber o calor da chama do fogo, a temperatura da água vai aumentar, claro. Que a água vai ficar quente. Então, quando é quente, a temperatura aumenta. Certo? Até atingir cerca de 100 graus aí. Muito quente. Quando entrou em ebulição, Sérgio então colocou um pouco dessa água em uma xícara com sachês de chá. Certo? Muito bem. Então vamos ver.
A situação anterior nos mostra que, vamos ver aqui. A situação anterior nos mostra que, quando um corpo recebe calor, pode ocorrer aumento da temperatura. Foi o que aconteceu com a água, né? Quando ligou o fogão, as chamas do fogão aqueceu a água, aumentou a temperatura da água. Não é isso? Muito bem. Então, cite uma situação de seu cotidiano em que podemos perceber o aumento da temperatura de um corpo quando ele recebe calor. Tá? Então, quando, olha só, coloquei aí, né? Quando estamos no sol, né? Nós estamos ali derretendo, muito calor, a gente fica quente. Então, isso é um exemplo do nosso cotidiano, nossa temperatura aumentou. Se nós estamos suando, a água está saindo, é porque a temperatura do nosso corpo está alta. Um outro exemplo também, né? A água, quando a gente liga o fogo, né? A água vai aumentar a sua temperatura, vai ficar quente, né? O chuveiro elétrico, quando a gente liga. Então, além disso, a situação acima nos mostra outro efeito do calor, a mudança do estado físico. Então, enquanto a água recebe calor na chama do fogo, ela passou do estado físico líquido para o gasoso, o que se intensificou quando a água entrou em ebulição. Ou seja, quando a água esquentou, ela estava em líquido, né? Líquido, ó. Líquido, como está aqui dentro. Líquido. Mas quando a água esquenta, aí ela começou a evaporar. A fumaça que sai, quando a gente vê a panela saindo fumaça, ali é a água saindo em forma de vapor, né? Em forma de vapor. Então, aquela fumaça ali não é só fumaça, é água em forma de vapor. Olha só. Entre as mudanças de estado físico da matéria, podemos citar a fusão, né? A vaporização e a condensação e a solidificação. Ou seja, né? Quando sai do sólido para o líquido, é fusão. Quando sai do líquido para o gasoso, é vaporização. Ou seja, esse exemplo aí que está da pedrinha de gelo, ela estava em quê? No sólido, né? Sólido, gelo, eu estou pegando, é sólido. E aí ela saiu do gelo e está se desmanchando para o líquido. Então, isso se chama fusão. Quando sai do líquido que está lá na panela queimando e vai evaporando fumaça, isso é vaporização. Certo? Agora, quando sai do gasoso, do vapor, que vai para o líquido, ou seja, preste atenção, quando a fumaça, quando a água está esquentando, né? Lá dentro do fogo, nós tampa. A fumaça bate na tampa. Quando a gente abre a tampa, não está cheia de água? Então, isso é condensação. O vapor bateu na tampa e virou água novamente. E quando está no líquido, quando a gente tem uma água que está líquida e a gente bota no congelador, ela vai empedrar. Isso se chama solidificação. Vai sair do líquido para o sólido, ou seja, vai deixar de ser líquido e vai virar gelo. Tá? Interessante, né? Então, nós temos dois exemplos aí. Quando ela sai do sólido para o líquido, é fusão. E quando ela está do líquido para o gasoso, que é essa fumaça que sai, que é a vaporização. Entendido, pessoal? Espero que sim, tá? Se não, repete tudo de novo para vocês entenderem, que é bem interessante. Nós temos as transformações reversíveis e irreversíveis, que está na página 32, tá? Vamos lá. As mudanças do estado físico da matéria são transformações físicas reversíveis, ou seja, que podem retornar ao estado físico inicial, observando antes, né, de ceder ou receber calor. A água no estado físico líquido, por exemplo, ao ceder calor, pode se solidificar. E ao receber calor, ela pode voltar ao estado físico líquido novamente. Ou seja, ela pode sair do gelo, virar líquido, ela pode estar no líquido e virar gelo novamente. No entanto, existem transformações que não podem ser revertidas, como é o caso de um ovo frito ou cozido. No caso do ovo,
Ele está ali em líquido. Mas depois que ele cozinha, ele vai endurecer. Ele ficou físico. E ele não volta mais. Mesmo que a gente jogue dentro da água, mas ele não vai amolecer mais. Ele vai sempre permanecer daquele jeito. Diferente da água. A água a gente descongela e depois a gente pode congelar ela novamente. Já o ovo não. A gente cozinha e ele não volta mais como era antes. Entendido? Interessante, né, pessoal? Então, ó, além da variação, página 33, além da variação de temperatura e das mudanças de estado físico, né? Quando o corpo recebe ou recebe calor, ele pode sofrer alterações em suas dimensões. Olha só, isso pode ocorrer com corpos em estado físico líquido, sólido, gasoso. Temos aí a situação 2 agora. Ó. Em uma terça-feira, o termômetro da casa de Karina marcava a temperatura baixa. Então, estava uma temperatura aí de 20 graus. Né? Na outra semana, Karina percebeu que os dias estavam mais quentes e verificou a temperatura baixa. Já estava mais de cima de 30 graus. Não é isso? Então, essa temperatura aumentou. O funcionamento do termômetro de álcool está relacionado ao efeito da dilatação e da contração dos materiais. Então, quando um corpo recebe calor, ele tende a aumentar suas dimensões, efeito que chamamos de dilatação térmica. Quando um corpo cede calor, ele tende a diminuir suas dimensões, efeito que chamamos contração térmica. Ou seja, então quando ele aumenta, né, quando ele recebe calor, o corpo ele vai aumentar. E quando ele cede calor, ele vai diminuir. Então, dilatação quando aumenta o calor, quando aumenta a temperatura. Contração quando diminui. Então, a propriedade de dilatação e de contração térmica deve ser levada em consideração ao se realizar a construção. As construções, por exemplo, é como observarmos espaços entre blocos de concreto nas calçadas e nas paredes de algumas construções. Esses espaços permitem que os blocos de concreto se dilatem sem danificar a construção. Né? Ou seja, há uma dilatação aí. Né? Uma dilatação, depois uma construção. Dilatação se abre, construção se fecha. Interessante, né? Então, pessoal, muito interessante nossa aula de hoje sobre o calor, né? De onde vem o calor, o que provoca o calor, né? Tudo isso. Já estou aqui com calor agora, tanto falar em calor, tá bom? Então, um beijo a cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido essa super aula de hoje, tá bom? E um abraço até a nossa próxima. Com fé em Deus. Tchau, tchau, gente.